Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Dando continuidade agora com o estudo do capítulo 7 do livro de Daniel, nós iremos identificar quem é o chifre pequeno. Daniel 7, no verso 7 e no verso 8 é dito: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência. Daniel havia tido a visão de 4 animais, dos quais o mais terrível era esse, o quarto animal. Quarto animal esse que representa Roma na sua fase imperial, ou seja, o Império Romano. Conhecido também, como Roma pagã. De fato, não apenas o animal era espantoso no sentido de não se assemelhar a nenhum animal existente, mas também era assombroso e terrível por suas ações. Notemos as expressões: dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava os que sobejava. De fato, uma linguagem muito forte e assustadora, assim como estava relatado sobre as pernas de ferro da estátua do capítulo 2. Daniel 2, verso 40 é dito o seguinte: O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Percebemos aqui a mesma linguagem forte. Será forte como o ferro, a tudo quebra e esmiuça, quebra todas as coisas, fará em pedaços e esmiuçará. Diante desse cenário assustador, Daniel teve interesse maior de conhecer a respeito desse animal. Daniel 7, versos 19 ao 21. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Não apenas Daniel quis saber sobre o quarto animal, mas também sobre o chifre pequeno. Inclusive, enquanto os animais saíam conquistando territórios, o chifre pequeno não se contentou com isso, mas decidiu fazer guerra contra os santos de Deus. No verso 23, relata também um pouco das ações do quarto animal. Verso 23 é dito: Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Mais uma vez a expressão assustadora: devorará a terra, a pisará e a fará em pedaços. Algumas pessoas dizem que queriam viver na época em que Jesus viveu. Só que se esquecem que Jesus viveu na época desse terrível império. No verso 24, temos a explicação do que são os 10 chifres. Vamos ler novamente o verso 8 do capítulo 7. Estando eu a observar os chifres, em que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência.
verso 24. No verso 8 ele dá informações, no 24 ele explica: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O Império Romano manteve-se no poder de 168 a.C. até 476 d.C., ou seja, mais de 600 anos. Esse império não caiu por força de inimigo nenhum. Ele foi dividido depois da queda do seu último imperador, Rômulo Augusto. Assim como os pés da estátua possuíam 10 dedos, o quarto animal 10 chifres. Ao longo de décadas, Roma foi perdendo seu poder, sua autoridade, e foram se constituindo 10 tribos bárbaras. Alamos, que hoje formou a Alemanha, francos, a França, borgonhões, a Suíça, suevos, Portugal, visigodos, Espanha, anglo-saxões, Inglaterra, e lombardos, a própria Itália. E as 3 tribos extintas, os 3 chifres que foram arrancados por esse chifre pequeno, que vamos identificar mais à frente: vândalos, ostrogodos e os érulos. Enquanto Daniel observava os 10 chifres do quarto animal, ele vê surgir um 11º chifre, ao qual ele nomeia de chifre pequeno. Apesar de ser pequeno, esse chifre fez grande estrago na história da humanidade e continuará a fazer até a volta de Cristo. Agora vamos procurar, de acordo com a profecia e com a história secular, quem é esse chifre pequeno. Ao analisar o chifre pequeno na história universal, estudiosos da Bíblia como Isaac Newton e Martinho Lutero chegaram à conclusão que este poder representa a Roma papal. Roma papal já operava antes da queda do Império Romano em 476. Por exemplo, a veneração dos anjos e de santos e utilização de imagens no ano 370 d.C., o começo da exaltação de Maria e o uso da expressão Mãe de Deus a partir do Concílio de Éfeso em 431, e bem antes disso, Paulo, os apóstolos Paulo e Pedro já alertava sobre Roma pagã. Em 2 Tessalonicenses, por exemplo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo, falando do poder da vinda de Cristo, as coisas que ainda sucederiam, ele diz o seguinte: capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, no verso 3 e no verso 4: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que é a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, não iria acontecer antes que a igreja abandonasse a fé genuína e viesse o homem da iniquidade. Essa expressão homem da iniquidade e filho da perdição é um sistema religioso, obviamente que será encabeçado, ou que seria encabeçado, por um homem. No verso 4 é dito: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Qual é a religião hoje? Que um homem se senta no trono e se diz ter o direito, por exemplo, de perdoar pecados, para a salvação, coisa que só cabe, são atributos apenas divinos. E no verso 7 Paulo diz: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, quem governava na época do Império, na época de Paulo, era o Império Romano. E o Império Romano detinha esse sistema de exercer a sua autoridade. Vejamos agora o que Pedro diz no finalzinho da sua primeira carta, quando ele está em Roma. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Lendo a partir do verso 12, quando ele está se despedindo, as saudações finais, ele diz: por meio de Silvano, que para vós outro é fiel, irmão,
Como também eu considero, vos escrevo resumidamente, aconselhando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, aquela quem? A igreja que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aquela que se encontra, ou seja, aquela quem? A igreja, não o templo físico, mas a igreja como ajuntamento de pessoas, que é o que significa a palavra igreja. Eles estavam em Roma, não em Babilônia. Babilônia aqui nesse verso é um código que a Bíblia usa para se referir a Roma. Voltemos agora para o capítulo 7 de Daniel. E agora, esse chifre pequeno, o que surge do quarto animal, destrói 3 das 10 tribos bárbaras, sendo a última no ano 538, os ostrogodos. Então ele pôde exercer o seu domínio. É a partir daí, a história mostra claramente que foi a Igreja Católica quem destruiu essas 3 tribos bárbaras, e a partir daí que o bispo de Roma sobe ao trono, começando a exercer, no caso, o seu poder. Com o decreto do imperador Justiniano. O decreto saiu em 533, mas só em 538 a igreja começou a realmente exercer seu poder político e religioso, porque foi no ano 538 que ele destruiu a última tribo bárbara. Esse decreto declarava o Papa como cabeça de todas as igrejas, a porta estando então aberta para que o papado implementasse o seu governo. O bispo de Roma, o Papa, não apenas possuía autoridade religiosa, mas também poder político. Logo, os papas passaram a se autodenominar pontífices e adotaram outros costumes e leis do Império Romano pagão. Esse título de pontífice é um título pagão, no qual o rei era um tipo de sacerdote, e ele era a ponte entre Deus, se dizia ser a ponte entre Deus e os homens. Então é um título pagão. Por meio de alianças com poderes seculares, a igreja tornou-se um poder perseguidor, e através das cruzadas e da Inquisição, a igreja de Roma infligiu sofrimentos a muitos que permaneciam fiéis aos ensinos bíblicos. E é a partir de então que o chifre pequeno inicia sua guerra contra os santos do Altíssimo. É importante relatar também que o chifre pequeno de Daniel 7 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 8, com apenas um detalhe diferente na profecia. Em Daniel 7, ele surge do quarto animal, Roma pagã, e em Daniel 8, ele surge de um dos 4 ventos ou pontos cardeais, Daniel 8, verso 8 e 9. Lembrando que ventos em profecia simbolizam guerras, Jeremias 4, verso 11 e 12, e Apocalipse 7, no verso 1. A profecia também nos dá 2 características desse poder. Enquanto em Daniel 7 ele surge do quarto animal, simbolizando que Roma papal é a continuação ou a extensão de Roma imperial. Se Roma imperial perseguia os cristãos, agora passou a ser a igreja de Roma. Em Daniel 8, o fato desse poder não surgir de nenhum dos animais nos indica que esse poder representa 2 fases contínuas, exatamente isso, né? 2 fases contínuas da opressão romana: Roma pagã imperial e Roma pagã papal. Sem contar que veio também, no capítulo 8, de um dos poderes dominadores da época. Ficava aquela guerra no período greco-romano. Agora, além de Roma papal, como a história mostra, ter surgido de Roma imperial e ter destruído esses 3 chifres das 3 tribos, quais outras razões encontramos na Bíblia e na história para chegarmos à conclusão de que, de fato, o chifre pequeno é Roma papal? Esses poderes se engrandecem e são blasfemos. Em Daniel 7,25 é dito: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e tentará em mudar os tempos e a lei
e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, esse poder tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. E basta você comparar o catolicismo, os 10 mandamentos do catolicismo, com os 10 mandamentos da própria Bíblia católica, e verá que ali houve uma mudança. Que blasfêmia maior que essa de um homem, um mero mortal, tentar mudar a lei de Deus, que veremos isso no próximo estudo. Mas continuando, Daniel 8, no verso 10, diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E no verso 25, por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Esse poder será destruído não pelo esforço de mãos humanas, mas por uma obra sobrenatural na vinda de Cristo. Em Daniel 7, portanto, falaria palavras contra o Altíssimo, perseguiria os santos do Altíssimo, tentaria mudar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Em Daniel 8, se engrandeceria contra o príncipe do exército, que é o próprio Jesus, Daniel 12, verso 1, ou seja, contra Jesus, tiraria a intercessão de Cristo e seu lugar no ministério do santuário celestial. E de que modo Roma papal faz ou faz isso? Quando estabelece um sistema, por exemplo, de confissão auricular e intercessão dos santos, porque só a Deus devemos confessar nossos pecados que cometemos contra Deus, e só Cristo Jesus, seu Filho unigênito, é quem intercede por nós. Ele é nosso sacerdote e não o Papa ou um padre. Esse poder também fala com insolências, ou seja, ele blasfema de Deus. E o que é blasfêmia? Além do ato de tentar mudar a lei de Deus, ele quer tomar o lugar que só pertence a Deus, tomar os atributos e prerrogativas que só pertencem a Deus. Esse poder pretende, como já foi dito, perdoar pecados para a salvação e se achou no direito de mudar a lei de Deus. E que poder fez isso? A história comprova. A Igreja de Roma. O Papa Leão XIII afirmou certa vez que o Papa ocupa na terra o lugar do Deus Altíssimo. Isso é blasfêmia. Outro aspecto desse poder são suas atividades no tempo profético, ou seja, a profecia nos informa quanto tempo esse poder seria supremo na terra e venceria os santos de Deus. Em Daniel 7:25, 42 meses proféticos, ou seja, 1260 anos. Já em Daniel 8:14, nos informa o início do juízo do tempo do fim, e é isso o que conforta a Daniel. Quando chegasse próximo o tempo do fim, esse poder estaria enfraquecido, já que ele ainda vai retornar ao poder. Daniel 7:26 é dito: mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim, ou seja, para destruir o chifre pequeno. E no verso 8:17 é dito: veio, pois, para perto de onde eu estava, o anjo, Ao chegar, ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ambos os chifres são o mesmo e enfrentarão a destruição sobrenatural. Como dito mais uma vez aqui, eu quero ler o verso 25. Daniel 8:25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, e vem prosperando, No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforços de mãos humanas. Outro detalhe também na profecia é a ascensão do chifre pequeno. O chifre pequeno primeiramente realiza um movimento horizontal, ou seja, ele ataca a terra. Verso
verso 9 do capítulo 8. De um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Na medida que ele passa a governar o mundo, ele ataca ao céu, o santuário, os que habitam no céu. Verso 10 e 11, mais uma vez do capítulo 8. Cresceu até atingir o céu, o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ou seja, o único santuário em vigor hoje é o santuário celestial. Mas esse poder engana o povo, achando que ainda precisamos de um sacerdócio humano. Além, obviamente, de um falso sistema de adoração, um falso dia de adoração e um falso sistema de perdão ou salvação. Daniel 7, no verso 21, é dito: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, considerando que a expressão tempo em profecia significa ano. Daniel 11:13. Daniel 11:13 é dito: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Portanto, tempo em profecia é anos, um ano literal. Portanto, 3 anos e meio, um tempo, um ano, um tempo, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo, né? Então dá 1 mais 2, 3, mais metade de um tempo. 3 anos e meio, 1260 dias proféticos que esse chifre pequeno atacaria o povo de Deus. E considerando também que em profecia um dia profético, no tempo profético, equivale a um ano literal. Isso está registrado em Números 14, verso 34, e Ezequiel 4, verso 6 e 7. Esse período de tempo representa na profecia a 1260 anos literais. Este período de tempo, dessa perseguição, desse ataque aos santos de Deus, durou do ano 538, quando a igreja findou de atacar os territórios terrenos e passou agora a querer se levantar como o poder religioso na terra. Então durou do ano 538 até 1798. Em 538 tivemos a última tribo bárbara, que se opunha à Igreja Católica de Roma, sendo extinta pelo papado, os ostrogodos. A partir daí se inicia o completo domínio papal no mundo. Todos os reis da terra eram coroados pelo Papa. Em 1798, o general Berthier recebe ordens para prender o Papa Pio VI. E no mês de fevereiro ele prende o Papa, findando assim, em 1798, a supremacia papal de 1260 anos. Só que muitos pensavam que a igreja não ia mais se levantar, e como vemos aí, a igreja se levantou, e a profecia diz que essa supremacia papal será restaurada. Essa supremacia do chifre pequeno será restabelecida no tempo em que vivemos, porque somos a igreja de Laodiceia, a última igreja na terra. Lá em Apocalipse 13, vemos que essa prisão do Papa Pio VI e, consequentemente, depois da sua morte, é conhecida também como a ferida mortal. Em Apocalipse 13, no verso 1, é dito o seguinte: Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui a besta surge do mar,
No capítulo 17 de Apocalipse, temos a visão da grande meretriz, Apocalipse 17, verso 1 e verso 5. Diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Verso 5. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui diz o que? Babilônia, um mistério. Só que esse mistério, como vimos, já foi revelado e é Roma. Apocalipse 17, no verso 6, é dito: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. E verso 15 é dito: Falou-me ainda: As águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas, ou seja, uma área povoada, a região europeia. No verso 18 é dito: A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, ou seja, a cidade de Roma, especificadamente no Vaticano. E ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus, fazendo aqui uma clara referência aos mártires do chifre pequeno, a quem esse poder blasfêmio perseguiu. Voltando para Apocalipse 13, no verso 2, é dito: A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa questão de ter um pouco do leopardo, do urso e do leão, animais do capítulo 7 de Daniel, significa que esse poder teria um pouco dos impérios anteriores a ele. Por exemplo, o leopardo, que simbolizou a Grécia. A Igreja de Roma tem em suas doutrinas muito da filosofia platônica, da filosofia grega, como por exemplo a doutrina da imortalidade da alma, a alma ou o espírito separado do corpo. E com essas doutrinas, como bem relata Apocalipse 17, verso 2, com essas heresias, Roma embebeda os habitantes da terra. Apocalipse 17, verso 2. É dito: Com quem se prostituíram, falando de Babilônia, os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, todos acreditando na mentira, no engano, como relata lá em Daniel 7, o que fez prosperou. Outros exemplos de suas heresias e abominações: o inferno como um lugar de tormento eterno, e o domingo como dia santo em lugar do sábado do Senhor Jeová. E com isso muitas igrejas evangélicas se embriagam. Outros detalhes da besta de Apocalipse 13 com o chifre pequeno, mostrando que são o mesmo poder, ambos são blasfêmios. Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, ou seja, difama a doutrina do santuário. Ambos são poderes também perseguidores e fizeram guerra contra o povo de Deus. Lemos em Daniel 7, 21 e agora lemos também em Apocalipse 13, verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ambos têm poder por 42 meses ou 1260 dias. E no fim desse período perdem sua autoridade. O chifre pequeno vem de Roma e a besta de Apocalipse 13 também. Verso 12 diz assim de Apocalipse 13: A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Como vimos com o decreto de Justiniano em 538, o papado tornou-se um poder religioso e político, ou seja, Roma pagã lhe deu o seu trono. O dragão, Satanás, lhe deu o seu trono. Na profecia desse verso, ele é representado por Roma. Um poder político humano só poderia e só poderá governar o mundo
nesse tempo do fim por um poder sobrenatural. No caso de Roma papal, é Satanás. Outro detalhe interessante: as palavras usadas para trono são as seguintes: catedra em grego e sedes em latim, as quais são traduzidas como sé. O edifício onde fica o trono do Papa é chamado Sua Catedral, e a cidade no qual fica o trono do Papa é chamada de Sé. O catolicismo tem sido chamado a Santa Sé. A cidade onde o trono do Papa está localizado é em Roma. Falando especificadamente do tempo do fim, a profecia diz que a ferida mortal, como já mencionado anteriormente, seria curada. Apocalipse 13, no verso 3: então vinha uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E como ou quando essa ferida mortal começou a ser curada? A partir do Tratado de Latrão, celebrado com a Itália em 11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1929. A Santa Sé, que é a cidade do Vaticano, passou a ser Estado, passou a ser reino. Tem sua própria sede, sua própria guarda, seu próprio banco e etc. O Papa, portanto, é um rei. Mas a ferida mortal será totalmente restaurada, então toda a terra se maravilhará com a besta, todos quantos não estiverem com o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, verso 8. Verso 18, aliás. Apocalipse 13, verso 8, realmente. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Já entregou a tua vida, o teu ser, ao Senhor Jesus Cristo? Vivemos de fato no limiar da restauração da ferida mortal. Não há tempo a perder. É hora de nos humilharmos a Deus, confessarmos nossos pecados e buscarmos santificação, consagração a cada dia, dia após dia. O Senhor Jesus é claro: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. No próximo vídeo analisaremos as ações do chifre pequeno durante a Idade Medieval até os dias de hoje. Que a paz de Jesus seja conosco. Amém.